está falando com a igreja. Irmãos, a palavra de Deus, ela não é uma palavra para te emocionar. A palavra de Deus é uma palavra para te confrontar. A palavra de Deus é uma palavra para te colocar no conforto, mas também te tirar do conforto aonde você pode perder a salvação. A palavra de Deus ela é tão forte, mas tão forte, mas tão forte que se perguntamos inúmeras perguntas a Deus e Deus não responde quando Ele quer. Vem dessa aplicação que passou aqui, vem falando de salvação, porque o reino do Senhor está muito próximo, irmãos. O reino de Deus está tão próximo que nós não sabemos, mas a vida de Cristo está tão próxima que, meu Deus do céu, não sabemos se vamos deitar ou se vamos acordar sem Jesus ter voltado. Mas eu louvo a Deus pela vida de todos que estão nessa noite. Irmãos, existe herança e existe legado. Sabe por quê? Porque na igreja velha muitas pessoas estão saindo da presença do Senhor que foram criados de berço no Evangelho, porque eles não sabem, pastor Priscila, o que é herança e o que é legado. A herança é para você gastar, o legado é para você viver. A herança você pega e gasta tudo de qualquer maneira. O legado você vive ele, louvado seja o nome do Senhor. Todos que passaram aqui em cima, Deus me dava um algo sobre o que eles estavam falando. Foi engraçado que a Bíblia ela vem se cumprindo a cada instante que passa. Quem está tocando? Glória a Deus. Quem está do seu lado nessa noite, fala para ele. Você gastou a sua herança? Fala para ele. Você gastou a sua herança? Fala para ele, fala para ela. Agora você vai aprender a viver o legado. Fala para ele, fala para ela. Fala para ele, o povo está com fome, está com frio. Irmãos, não é por causa da hora. A coisa vai terminar, mas sabe porque eu fico triste muitas das vezes? Aleluia! Às 9 horas da noite as pessoas começam a olhar para o relógio com agonia, porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Chega para lá, Tiago Osvaldo, chega para lá, o Breno do Alex, quem quiser sair, a porta está aberta e pode ir para casa em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Jesus não vai deixar de falar da igreja porque você está triste por causa da hora. Se você não está gostando, pega as suas coisinhas, pode ir em nome de Jesus. Nenhum louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estava olhando na internet, a macumba começa, o espiritismo começa às 7 horas da manhã, vai ter 7 horas da noite, vai terminar às 7 da manhã, e ai daquele que sair. Aí o crente vem para a igreja e fica assim, eu não gosto, porque passa da hora que eu tenho que trabalhar amanhã. Não dá para mim ficar lá dentro, porque a bateria está alta. E quanto mais bagunça na macumba, mais macumbeiro vem. Você está gastando a sua herança e não sabe qual é o legado que tem para você na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O povo cristão, quando entra para a igreja, fica desgraçado. Mas aqui não tem problema não, irmãos. O pastor também não tem medo de falar a verdade. Abre a porta aí, Tiago, abre a porta, Tiago. Isso, quem não tiver gostando da porta, está um pouquinho mais larga ali, ó, fora. Para dentro está estreita, para fora só. Pode ir embora em nome de Jesus, que não vai atrapalhar o culto de maneira nenhuma, pelo contrário. Sem a tua presença, que não abre a boca para dar um glória a Deus. Sem a tua presença, que não está nem aí. Se eu tivesse lá em cima, eu faria melhor, porque na outra igreja que eu congregava era assim, porque aonde eu vim engraçado, vai fazer diferença, que não vai ficar mais leve o culto. Glória a Deus. Herança e legado. Tem mais igrejas aí que pregam herança. Aqui nós pregamos legado. Glória! Tem mais igrejas aí que pregam herança, nós pregamos aqui legado. Isaías capítulo 6, versículo 6, quem irá de ir por nós? Isaías clama, diga, envia a mim, Senhor. Nós queremos libertação. Estamos falando de libertação, estamos falando da salvação, estamos
falando da volta de Jesus. É verdade. Eu vou olhar para o relógio. Vou olhar para o celular. Estou olhando para o celular porque o celular é bom. A minha Bíblia foi casa da minha menina. Ela foi depois. Deixa eu olhar para o celular. Vamos para a Bíblia. Se você olhar a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 50, José ele olha para os seus 12 irmãos e diz assim: não deixe os meus restos mortais serem enterrados aqui no Egito. Se você pegar no livro de Êxodo, capítulo 17, capítulo 18, você vai ver que o nome por nome de Moisés, quando eles são libertos, todo mundo sai do Egito, eles saem carregando herança, ouro, prata, boi. Quando José morre, Moisés nem nascido era. Mas Moisés, lá no meio do deserto, nas terras de Midian, entendeu o que era legado. Aleluia! Lá no meio do deserto, diante da sarça ardente, Moisés entendeu o que era legado. Deus disse: você vai ser o libertador do meu povo. Mas quando chegar dentro do Egito, aonde o meu povo ficou preso e escravizado por 400 anos, você vai libertar todos os seres vivos que são meus de lá de dentro. Mas não esquece de tirar os restos mortais de José para enterrar na terra de Canaã, aonde está enterrado o seu pai e a sua mãe. Aleluia, glória a Deus. Legado é uma coisa, irmãos. Herança é outra. Legado e herança se gasta. Legado se vive. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Legado é aquilo que Davi escreve lá em Salmos: escrevia a tua palavra na tábua do meu coração, Senhor, para eu não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você vê as pessoas errando e mediante a Bíblia, é porque a palavra que foi pregada, escrita no coração dela, por algum instante ela foi apagada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e não se torna mais legado, mas sim se torna herança. Aí vai se gastando, vai se apagando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A missionária dizia que sobre o azeite, sobre as 10 virgens, louvado seja o nome do Senhor, e muito me chamou a atenção que eu estava sentado ali. Azeite, irmãos, se é dado. Azeite se é dado. E não é que você vai negar, missionário. Não. É que cada um tem o seu e gasta da maneira que quiser. Nós gastamos esperando o noivo. Louvado Senhor. Deus. Da forma que nós gastamos o nosso azeite, não é como se fosse uma herança. Da forma que nós gastamos o nosso azeite, é como se fosse o nosso legado. É louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ele leva Moisés até o Egito, e dentro do Egito as pragas acontecem. Faraó ele vê a grandeza de Deus. O legado é uma coisa tão forte na vida do crente, tão forte na vida do crente, mas tão forte na vida do crente, que ele transcende a eternidade. Juízes, logo depois de Josué 2:10, vai dizer que se levantou uma geração, depois dos tempos de Josué, que essa geração de maneira nenhuma conhecia a palavra de Deus, mas o legado e a palavra não foi pregada, mas é o povo que quer viver como se fosse uma herança. Olha para quem está do seu lado para a gente terminar.
herança, o homem rouba, fala para ele. Fala para ele, a sua herança, fala para ele. O homem rouba, fala para ele. Você gasta ela, fala para ele. Mas o legado, fala para ele. Vai te levar até o céu, vai te conduzir. Salvação, é Ele que é a chave da sua vitória, é Ele que vai te dar o não troca o seu legado por herança. Não troca o seu legado por herança. Legado é uma coisa tão forte que se você pegar o livro do profeta Isaías, você vai ver que o legado é tão forte. O legado é tão forte que Deus ele diz: eis que eu te tenho gravado sobre a palma das minhas mãos. Preste atenção. O legado é tão forte, mas tão forte, eu acho que a igreja não entendeu. Eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Glória a Deus. Você sabe o que é você ser gravado na palma da mão do Senhor? O Espírito Santo. Você sabe o que é ser gravado nas palmas da mão do Senhor? É Jesus saber que a terra está em declínio, mas você não vai negar o seu legado. É saber que tudo vai de mal a pior, mas você não vai olhar para trás. Mas ainda se olhar para trás, você vai lembrar do caminho e vai voltar com as suas próprias pernas. Eu sei o caminho de volta, eu sei aonde ir, eu sei aonde eu tenho que me consertar. Eu vou voltar lá atrás e vou voltar lá. Glória a Deus. O legado começa no meio do deserto. Glória a Deus. O legado começa no meio do deserto. Foi Aleluia. falado dos 40 dias que era para o povo atravessar o deserto. Foi falado dos 40 dias do dilúvio. Mas se você prestar atenção, as maiores revelações que foi dada aos homens de Deus foi no meio do deserto. A Bíblia diz que o profeta citou Paulo. Foi no meio do deserto que ele foi levado ao terceiro céu. A Bíblia diz que foi no meio do deserto que Deus trasladou Filipe, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que foi no meio do deserto que Satanás tentou o próprio Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que mais me chama a atenção? Que no meio do deserto você entende o seu legado. No meio da provação você entende quem você é. No meio da dificuldade você sabe o tamanho do Deus que te chamou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos muito tempo, missionária Jéssica, para olhar para o lado e ver Jesus falando: eu estou aqui. Olha, no meio do deserto, você começa a orar, começa a jejuar. No meio do deserto, o fogo começa a queimar sobre as asas e você entende que Deus está falando contigo. É no meio do deserto, no meio do deserto, no meio do deserto, é no meio do deserto que Deus vai falar com o crente. É no meio do deserto que Deus vai escrever o seu legado. É no meio do deserto que Deus vai mostrar o caminho certo que o crente tem. Glória a Deus. É no meio do deserto que tudo começa. E é no meio do deserto que tudo vai terminar. Pregamos para uma multidão. Falamos para muitas pessoas. Mas quando se é chamado a sua senha, você vai sozinho. Aleluia. Batemos com o carro, conforme o diácono falou aqui, né? Mas vai
Cada um vai sozinho, ninguém vai de mão dada. Pode até morrer abraçado, mas vai cada um sozinho. Meu Deus, é forte, Jesus. Meu Deus. Se não tiver um legado, meu irmão, mas Senhor da glória, não tem como. Se cumprir o que o salmista disse ainda, se eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. Esquece, se não tiver um legado, vai passar com o Senhor, mas pode ser o Senhor dos exércitos, mas também pode ser o Senhor das trevas. É verdade. Meu Deus. A igreja cristã não é a igreja católica. Aleluia. E tem que pagar para fazer uma missa de sétimo dia e tirar quem está no purgatório para botar. Não tem essa não. Morreu sem Jesus, vai para o inferno. Morreu com Jesus, os anjos vêm e buscam. Deus, aleluia. Vou terminar agora. Aleluia. Judas, que só tem um capítulo na Bíblia. Eu adoro esse capítulo de Judas. Capítulo 1, versículo 9. Judas relata que Moisés morre. A Bíblia diz que Moisés morre, sobe um monte e Deus prepara o céu. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Não precisa falar para quem está do seu lado, não. Olha para você mesmo. Aleluia. Como é que está o seu legado hoje? Glória a Deus. Aleluia. Como é que está o seu legado hoje? Glória a Deus. Como é que está o seu legado hoje? Aleluia. Judas capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz que Moisés é morto. Deus mostra a terra e diz Moisés que ele não iria entrar. E fala para Moisés que ele iria recolher. E na mesma hora que Moisés morre, quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Foi engraçado, quem tem legado ele morre também, né? Aleluia. Engraçado, evangelista, obreiros de plantão, quem tem chamado também morre, né? Quem tem chamado morre também, né, irmãos? Quem tem promessa também morre, né, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer que Moisés, Deus fala com Moisés, eu vou matar todo esse povo, Moisés, e vou fazer em você uma nova geração. Aí Moisés olha para Deus e fala assim: não, Senhor, essa promessa o Senhor não fez para mim, não. Essa promessa de entrar na terra de Canaã, na terra da promessa onde manda leite e mel, o Senhor fez para os meus pais. Então cumpra essa promessa na vida dos meus pais. Glória a Deus. E Deus fala com Moisés: lhe é chegado o dia. Moisés desce a sepultura. Na mesma hora que Moisés desce a sepultura, em cima do monte, na presença de Deus, Aleluia. a Bíblia vai dizer que Satanás, irmão, diácono, irmão, Satanás ele aparece para tocar, para pegar o corpo de Moisés. A Bíblia diz que o corpo volta para o pó. Porque do pó nós voltamos? Nós viemos. Mas quem tem legado, é tão forte o que Deus tem na nossa vida. É tão forte quando tem um legado, se cumpre o legado, vai até o final do legado que Deus tem na nossa vida. Que Moisés morre, Satanás ele tenta contra o corpo de Moisés, e na mesma hora o arcanjo, louvado seja o nome do Senhor, aparece e contende contra Satanás. Mas quando o arcanjo ele vê que Satanás ele queria lutar, o arcanjo diz a Satanás que o Senhor te repreenda. E a Bíblia vai dizer que Deus ele sepulta, ele pega para si o corpo de Moisés. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo o que Deus
quer falar com você na noite de hoje. Aleluia. Mas quando se é fiel à presença, à palavra de Deus, até depois da morte, irmãos, Deus vem, desce para te honrar. Até depois da morte, louvado seja o nome do Senhor. Para aquilo que os olhos humanos é insignificante, que é o corpo que vai acontecer, para Deus tem valor. Aleluia. Basta eu e você saber da forma que nós queremos viver na presença do Senhor. Aleluia. Há um legado. Há um legado onde a Bíblia diz que a carne e o espírito lutam 24 horas. Tem uns que quer fazer a sua própria vontade, que quer ter o seu próprio caminho, quer ter o seu próprio legado. Mas tem uns que preferem viver a vontade de Deus. Aleluia. E vale a pena, irmãos, Glória a Deus. viver a vontade de Deus. Todo mundo sai do Egito. Todo mundo sai do Egito. Eu fiquei me perguntando assim, Moisés sobe no monte e fica 40 dias para escrever o mandamento. Como é que aquele povo fez um bezerro de ouro, se eles eram escravos? Como é que eles tinham ouro junto deles? Porque o povo sai do Egito carregando herança. É verdade. O povo sai do Egito carregando herança, carregando ouro, carregando riqueza. Mas Moisés disse assim: a única coisa que eu quero do Egito é pegar os restos mortais de José, porque eu tenho que continuar com o legado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O crente que é crente de verdade, quando ele sai da escravidão, quando ele sai da casa da escravidão, quando ele sai do Egito, ele leva a palavra de Deus até o final. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Pastor Priscila, eu cheguei aqui na igreja hoje com um coração tão forte, mas tão forte que ele fazia gosta. Ah, se eu fosse Levi. Ah, se eu fosse Levi igual o evangelista velho. Ah, se eu fosse Levi igual a missionária GS. Ah, se eu fosse Levi igual Giovana, igual Vitor e Sofia. Irmão, é mais ou menos assim. Nessa noite